Saudações investidores. Bitcoin agora cotado a $27.300. Bitcoin que continua consolidando, mas claramente não está conseguindo demonstrar força nem para passar dos 28. Hoje meu principal objetivo vai ser fazer uma atualização do preço, te mostrando o que eu espero nas próximas horas e dias e qual a minha estratégia no momento. Bem-vindos a Investidor Moderno. Vamos lá, investidores, antes de começar, não esqueça aí de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e mandar todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. É muito importante aí o seu like e se ativar o sininho também, porque muitas pessoas estão falando que não estão recebendo as notificações dos vídeos. Hoje eu quero começar aqui falando um pouco sobre a nossa consolidação no Bitcoin entre a região dos 29 e dos $26.500. Depois a gente vai falar um pouco sobre o nosso triângulo que a gente está tentando romper para baixo aqui nesse momento. E vamos também atualizar os indicadores de sentimento, tá? Temos boas e más notícias aqui de acordo com os nossos indicadores. Mas vamos lá. E depois a gente fala um pouco sobre o S&P, o ouro que está caindo, né? Mas vamos lá. Primeiramente, eu acho que é importante a gente entender que a gente continua na nossa consolidação, né? A gente continua nessa zona aqui entre os $28.300, que a gente não conseguiu romper ontem, e essa região aqui de suporte, que é, a gente poderia colocar os 27, tá? Como uma zona assim que se perder, a gente pode começar a ter problemas. Eu acho que no meio dessa zona aqui, caras, ainda não tem absolutamente nada decidido, tá bom? Passou dos 27, para mim começa a ser um mau sinal, assim como rompeu os 28.300 também começa. Porém, a gente precisa ficar muito atento, tá? Porque a gente pode novamente ter armadilhas com o preço vindo aqui e voltando, ou vindo ali rompendo o topo e voltando. Eu claramente acho que é mais provável a gente ter uma armadilha abaixo, tá? Por quê? Primeiramente porque a tendência é de alta, correto? E o preço, se a gente fosse fazer uma armadilha para cima, cara, seria tipo um topo triplo aqui, o que me parece improvável, tá? Então, nesse momento, eu fico de olho para, se o preço vier aqui nessa zona, eu olhar para fazer mais longs nas altcoins, e se ele vier aqui em cima, cara, talvez faça mais alguns shorts nas altas, que a gente já está com 4 shorts, ok? Além disso, eu destaco que a partir do sentimento, a situação continua positiva, né? Apesar de ter dado uma piorada nas últimas horas, a gente vai discutir um pouco sobre isso, tá? O nosso long short rate está subindo, ele passou de 1 pela primeira vez em semanas aí, tá? Mas não é algo que preocupa tanto, já que isso não está sendo feito com o aumento de open interest, né? Então a gente caiu, muita gente acabou entrando em long, mas a gente não tem novos contratos, a gente não tem sangue novo para o mercado dumpar, digamos assim, né? Então isso aqui não seria um rompimento confirmado, apesar de que obviamente isso aqui não é algo bonito, tá? Ao mesmo tempo a gente começa a ver uma coisa muito interessante aqui, tá? Que a gente viu também no fundo dos 19K, que é uma divergência do CVD, uma divergência bullish. Repara que nesse momento aqui, pegando o CVD que mostra compras e vendas a mercado, o delta dessas compras e vendas a mercado aqui, ou seja, se mais gente vendeu a mercado, esse indicador cai, essa linha cai. Se mais gente comprou a mercado, essa linha sobe. Repara que agora a gente está brigando nos $27.300 e o preço está aqui nessa faixa de menos 5,5 bilhões. A última vez que a gente estava nessa faixa foi lá às 10 horas da manhã do dia 13 de março. Olha onde o preço estava às 10 horas da manhã do dia 13 de março. O preço estava basicamente ali nos $22.300. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que no acumulado, tem o mesmo tanto de pessoas que venderam a mercado nos 27.300 do que nos 22.300, guys. Então isso é muito bullish. Por quê? Porque isso mostra que está tendo acumulação das instituições. Você sabe, a maioria das instituições, na maioria das vezes, não acumula a mercado. Não vai lá e compra ou vende a mercado, não. Elas tentam fazer isso a limite, colocando a ordem no book. E as sardinhas vão lá e executam essas ordens, né? É a mesma divergência que a gente teve quando a gente foi nos 19K, né? Então, lembra que a gente discutiu muito sobre isso, sobre essa divergência que a gente estava tendo ali nesse fundinho aqui dos 19, que a gente não via o preço tão baixo assim há muito tempo. Na verdade, né, foi além do fundo que a gente teve lá em novembro, olha só que incrível. Então, isso é uma divergência extremamente bullish, isso me mostra que a gente está tendo acumulação. Isso quer dizer que a gente vai parar de cair? Não.
Mas isso quer dizer que essa nossa queda está com uma maior probabilidade de ser uma correção, tá bom? Assim como a gente já estava tendo essa correção e o rompimento dos fundos lá, desde quando a gente estava mais ou menos ali nos 21, 22 mil dólares, a gente continuou caindo mais até os 19. Então a gente poderia, sem dúvida, cair até os 25 para continuar fazendo essa divergência e basicamente depois voltar a subir, né? Então isso aqui não mostra que a gente achou fundo, tá? Isso aqui mostra que provavelmente o que a gente está fazendo nesse momento é uma correção da alta para retomar a alta e romper os topos, tá bom? Isso analisando este indicador, tá bom? Beleza, a gente vai ficar de olho no long short ratio nos próximos dias, mas o long short ratio próximo a 1, sinceramente, não me preocupa. Vocês sabem que o long short ratio também não é um indicador de fundo, né? Principalmente quando ele sobe ou cai com queda no open interest, beleza? Repare que, por exemplo, o fundo que a gente deixou aqui, olha só, na região dos 19 mil dólares, o long short ratio estava elevado, né? Estava aqui em 1.6 e tal. Então ele não é um indicador de fundo. Se você usar ele como indicador de fundo, você vai se ferrar, cara. Acredita em mim, né? Muita gente não sabe utilizá-lo e acaba utilizando dessa maneira, porque quer um indicador que vai prever o futuro e isso não existe, tá bom? Então toma cuidado, você deve utilizá-lo nos rompimentos. Você lembra quando a gente começou a romper dos 19 para cima, que começou a cair o long short ratio com aumento de open interest? É dessa maneira que você usa o long short ratio, ok? Beleza, então esse é um ponto positivo, tá? Esse long short ratio subindo é um ponto de atenção. Continuando aqui, né, e falando um pouquinho sobre também uma perspectiva altista que a gente pode ter, seria, para mim, o rompimento dos 28.300 dólares, tá bom? Rompeu os 28.300 dólares, eu imagino um teste dos topos e provavelmente um rompimento, né? Pô, por que você tem mais confiança num rompimento para cima do que num rompimento para baixo? Cara, isso porque a tendência é de alta e o sentimento tá bullish. Só por isso, tá bom? Então, eu não apostaria nesse rompimento para baixo aqui no Bitcoin, pelo menos. Ó, repara que eu tô shortando 4 altcoins, hein? Mas no Bitcoin em si, eu acho que o risco é muito elevado. O máximo que eu acho que poderia ter de alvo aqui seria os retestes ali nos 25, onde eu, sinceramente, tô até torcendo pra gente ir, porque se a gente for lá, vai ser onde eu vou começar a rebalancear os meus investimentos e vou comprar Bitcoin, provavelmente, né? A gente tem que analisar o dia a dia. Se a gente rompe aqui esses 28.300, caras, não tem muita coisa pra gente segurar, né? Um topo triplo aqui pra mim é extremamente improvável. Então a gente deve fazer esse rompimento aqui, né? Claro que eu atualizo pra vocês se esse rompimento for feito de maneira bonita pra cima e etc. Certo, falando um pouco sobre o ouro tá corrigindo hoje também, tá? Uma correção um pouco mais forte aí. Mas natural, o ouro também subiu demais, como o Bitcoin, né? Então, natural que corrija. O S&P 500 está no 0 a 0, tá bom? A gente até estava subindo hoje, mas acabamos caindo aqui. Na verdade, a gente está subindo 0,2, tá bom? Mas a gente chegou a passar dos 4 mil pontos e devolveu. Aí isso até impactou um pouquinho o Bitcoin aí no curto prazo. Mas assim, o S&P continua extremamente neutro, sabe? E parece que essa semana aí vai ser mais tranquila. A gente tem poucos dados econômicos saindo aí antes de sexta-feira. Então vamos ver, tá? Vamos ver aí se o Bitcoin consegue se descolar de novo. E independentemente do que ele faça, eu acredito que nós teremos oportunidades, tá? Seja no Bitcoin, seja nas altcoins, eu acho que hoje a gente vai ter vários outros trades aí, beleza? Tranquilo. Continuando aqui, falando um pouco sobre o book, vamos dar uma olhada aqui primeiramente no book agregado. No book agregado, nesse momento, a gente tem um book mais comprador no 1% e no 2,5% também. Então isso é positivo, né? A gente vê uma pressão aí dessas pessoas tentando segurar o preço acima dos 27 mil dólares, o que é algo positivo, assim, pensando no curto prazo, né? Então repara que a gente tem algumas ordens até esses 27 e depois só nos 26.500 dólares. Então segurar os 27 para mim, turma, é importante, tá? É providencial aí para o preço. Senão a gente deve testar o fundo dos 26.500, olho para armadilhas nessa região, ok? Já em relação a ordens de venda, cara, pressão vendedora no curto prazo aqui, olha só, uma instituição tentando segurar o preço abaixo dos 27.400, mas tirando isso não tem nada, tá? Mas como a gente tem essa resistência aqui acima agora, eu acho que continua sendo a zona assim, que se romper a gente volta a ficar mais otimista. Primeiro os 28, depois os 28.200, tá? Acho que os 28.300 nem é tão importante mais agora, depois desse rompimento para baixo no curto prazo. Tranquilo, investidores? Caras, então é isso, tá? Para finalizar, eu queria falar um pouquinho sobre as operações do dia a dia, alavancagem, porque eu tô tendo várias perguntas sobre isso, sobre a Binance Futures também. Muitas pessoas querendo voltar para a maior exchange, que é a Binance, não acostumaram com outras exchanges. E assim, antes da gente falar de Binance Futures, antes de
voltar para a Binance, é necessário entender algumas coisas. Primeiro, exchange não é carteira. Então, se você ficou desesperado e teve que tirar correndo todo o seu capital da Binance no primeiro FUD que apareceu, talvez você esteja colocando o capital demais nas exchanges. Lembra, a gente tem que fazer a nossa própria custódia. E nas exchanges, na Binance, a gente deixa o capital para trade, um capital para rentabilizar passivamente alguma coisa, oportunidade. Então você não pode deixar todo o seu capital nas exchanges. Lembre-se disso. E se você for um trader experiente e quiser operar os futuros, tem uma regra, cara, é uma regra para todos, tá? Quando vai fazer a alavancagem, não alavanque todo o seu capital. Se você alavancar todo o seu capital, você vai perder todo o seu dinheiro, cara. Eu acho que a única maneira de vocês entenderem que não pode alavancar todo o capital, porque quando você alavanca todo o seu capital, você incorre do risco da ruína. E pode ser que você não perca todo o seu dinheiro em 1 mês, 1 ano, 5 anos, mas se você sempre incorrer esse risco da ruína, qualquer dia pode acontecer. Então, se você for alavancar seu capital, você precisa entender sobre operações isoladas. Você tem que isolar o quanto você quer colocar no trade naquela operação e aí você alavanca, tá? As pessoas não entendem. Pô, Pablo, quantas vezes você alavanca seus trades? Cara, às vezes é 10 vezes, às vezes é 100 vezes. Varia de acordo com o quê? Com o tamanho do meu stop. Se é um stop de 0,5%, eu posso alavancar 100 vezes. Se é um stop de 10%, eu não posso alavancar 100 vezes. Tem que alavancar tipo 7, saca? Na teoria seria 10, mas não é justo. A liquidação não é justa, né? Então tem que ser um pouco menos. Enfim, a grande questão é, tem um vídeo sobre isso específico e se você quiser operar nos futuros, mesmo sendo um trader experiente, eu recomendo as operações isoladas e esse vídeo que eu vou deixar no primeiro link da descrição. Depois eu vou deixar o link da Binance para você ter 20% de desconto nos seus trades no spot e 10% de desconto nos seus trades nos futuros, nas taxas, beleza? Então é isso, um forte abraço, a gente se vê dependendo da volatilidade. Se você tiver alguma dúvida sobre a alavancagem que eu não respondi nesse vídeo de baixo, você pode deixar no vídeo que eu tô querendo fazer outro vídeo sobre isso, dada a importância do assunto. Então é isso, um forte abraço, a gente se vê aí dependendo dessa volatilidade.